do Senhor, meus queridos irmãos do grupo Amigos da Bíblia. Hoje é o dia 17 do nosso desafio de lermos o Novo Testamento em 90 dias. E hoje vamos finalizar aqui os comentários em Romanos, falando sobre o capítulo 14, 15 e o 16. Romanos 14. Romanos 14, versículo 1, até o capítulo 15, versículo 7, lida com o problema de coisas questionáveis na vida cristã e do que fazer quando cristãos sinceros discordam a respeito de práticas pessoais. Paulo reconhece que em toda a igreja local há cristãos maduros, capítulo 15, versículo 1, e imaturos, capítulo 14, versículo 1. E que eles podem discordar sobre o cristão, como o cristão deve viver. Talvez o cristão judeu queira apegar-se aos dias santos especiais e às leis de dieta do Antigo Testamento, ao mesmo tempo que talvez os crentes gentios queiram transformar a liberdade cristã em licenciosidade e desse modo ofender seus irmãos judeus. Paulo ensina como enfrentar e resolver diferenças como as que temos na igreja hoje, a respeito da forma de ver as coisas, tal como diversão mundana. Ele formula 6 princípios básicos que se aplicam aos cristãos em todos os estágios de crescimento, e em vez de dar uma lista de regras, podemos apresentar esses princípios na forma de perguntas e testar como está a nossa vida. Então, a primeira pergunta para avaliar como está a nossa vida é: estou totalmente convencido? Versículo 1 até o 5. Os cristãos devem agir a partir de convicções interiores estabelecidas e resultantes do orar e do estudar a palavra de forma dedicada, e não fundamentado na simples emoção. Se todos os cristãos agissem a partir da convicção, não haveria desacordos sérios entre eles. Alguém disse que opinião é algo que temos e convicção é algo que nos mantém. Segunda pergunta para avaliar como está a nossa vida. Faço isso para o Senhor? Versículos 6 ao 8. Nenhum cristão deve fazer uma afirmação do tipo: eu vivo a minha vida. Porque vivos ou mortos pertencemos ao Senhor. Ele é o Senhor e vivemos para agradá-lo. Terceira pergunta: permanecerei firme no teste do tribunal de Deus? Versículo 10 ao 12. Todos seremos testados no tribunal de Cristo. Aqui não está falando do julgamento final, do tribunal do trono branco, que fala lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15. Mas aqui está falando do teste do serviço cristão depois do arrebatamento da igreja. Não temos o direito de condenar nosso irmão hoje, pois não vamos prestar conta da vida dele, e sim da nossa vida. Então, diante disso, a gente sempre tem que perguntar: permanecerei firme no teste diante do tribunal de Deus quando as minhas obras forem colocadas à prova? Quarta pergunta: faço com que os outros tropecem? Isso é muito sério. Versículo 13 até o 21. Há uma coisa que devemos julgar a nós mesmos, a fim de ver se não abusamos de nossa liberdade cristã e estamos causando tropeço aos outros. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23, afirma que todas as coisas são lícitas ao crente, pois não vivemos debaixo da lei. Mas nem tudo edifica os outros ou os ajuda. Em Romanos 14, versículo 15 e 20, os verbos perecer e destruir são usados com o sentido de puxar para baixo. É muito egoísmo um cristão puxar para baixo a vida espiritual de outro crente por causa da vida egoísta que leva. Quinta pergunta para avaliar como está a nossa vida. Faço isso pela fé? Versículo 22 e 23. No versículo 22, a palavra grega para fé tem quase o mesmo sentido que convicção, pois nossas convicções nascem da fé na palavra de Deus.
Esses dois versículos apresentam o princípio de que a vida cristã é um assunto entre o crente e o seu Senhor, e que o cristão deve se certificar de estar sempre correto para com o Senhor. Ele não pode ter alegria e paz se tiver dúvida em relação à sua prática. A palavra condenado no versículo 23 não diz respeito à punição eterna, quer dizer, o cristão que tem dúvidas em relação às suas práticas, por sua própria atitude, condena a si mesmo e a essas práticas. Como a vida cristã é regida pela fé, tudo que não provém da fé é pecado. Romanos capítulo 10, versículo 17 afirma: a fé vem pela palavra de Cristo. Portanto, tudo que faço que não se fundamenta na palavra de Deus é pecado, pois não posso fazê-lo pela fé. Sexta e última pergunta para avaliar como está a nossa vida. Agrado a mim mesmo ou aos outros? Capítulo 15, versículo 1 até o 7. Os mais fortes devem suportar as debilidades dos cristãos imaturos e, ao fazer isso, edificá-los na fé. Haverá concordância entre todos os crentes se ajudarmos os outros a crescerem no Senhor. No versículo 7, Paulo apresenta sua conclusão final. Acolhamos uns aos outros como Cristo nos acolheu. Isso trará glória a Deus. A igreja local tem o direito de estabelecer padrões, contanto que não ultrapasse os limites do que ensina a palavra de Deus. Com amor, devemos permitir diferenças entre os cristãos, em vez de usá-las como motivo de divisão. Romanos 15. Esse capítulo diz respeito aos judeus e aos gentios na igreja e revela 3 ministérios que devemos receber e compreender. Primeiro ministério que devemos reconhecer e compreender é o ministério de Cristo para os judeus e para os gentios. Versículo 8 até o 13. Quando Cristo nasceu, anunciou sua vinda para a nação judaica e relacionou-se essa vinda às promessas do Antigo Testamento. O versículo 8 é claro ao afirmar que Cristo primeiro ministrou aos judeus a fim de confirmar as promessas e as alianças do Antigo Testamento. Contudo, o que aconteceu? Em 3 ocasiões, o povo de Israel rejeitou seu rei. Primeiro, permitiu que Herodes matasse o mensageiro do rei, João Batista. Segundo, pediu que Cristo fosse morto. E terceiro, mataram Estevão. Os evangelhos e Atos afirmam que se propagou o evangelho, primeiro para o judeu. O reino seria instituído e as bênçãos fluiriam para os gentios por intermédio da nação de Israel convertida, se a nação tivesse recebido a Cristo. Em Romanos 9 a 11, Paulo já mostrou que, por causa da queda de Israel, não de sua ascensão em glória, agora o evangelho da graça de Deus alcançou os gentios. Os versículos 9 até o 11 apresentam um padrão progressivo. Os judeus ouvem a palavra, os gentios ouvem a palavra, alegram-se com os judeus, todos os gentios louvam a Deus e creem em Cristo e desfrutam o reino dele. Esses versículos praticamente resumem a história espiritual de Israel. Versículo 9, veja Atos 10 a 14, os judeus testemunham aos gentios. Versículo 10, veja Atos 15 até o 28, judeus e gentios compartilham testemunho na igreja. Versículo 11, Atos 28, por fim Israel é posto de lado e os gentios ganham o lugar de destaque no projeto de Deus, como Paulo descreve em suas cartas aos Efésios e aos Colossenses. E o versículo 12, o reino futuro compartilhado pelos gentios. O tema do louvor gentio é Cristo. O versículo 12 afirma: nele os gentios esperarão, ao falar do dia vindouro em que o rei governará. A seguir, na oração do versículo 13, Paulo volta ao tema da esperança. Não precisamos esperar para ter alegria, paz e esperança. O Espírito nos dá essas bênçãos hoje. Segundo ministério que devemos reconhecer e compreender, o ministério de Paulo aos judeus e gentios.
capítulo 15, versículo 14 até o 22. No versículo 16, Paulo se retrata como um ministro do Novo Testamento que oferece os gentios a Deus como seu sacrifício de louvor. O ministério especial dele envolvia uma mensagem especial, o Evangelho da Graça de Deus, versículo 16. Milagres especiais, versículo 18 e 19. E uma metodologia especial, versículo 20, que é ir aos lugares em que Cristo não pregara. Paulo foi impedido de ir a Roma por causa das exigências do ministério nos muitos lugares em que o Evangelho não havia sido pregado. Agora ele estava pronto para sua visita a Roma, pois já cobrira toda aquela extensão de terra possível. Terceiro ministério que devemos reconhecer e compreender é o ministério das igrejas gentias para os judeus, versículo 23 até o 33. A Bíblia não relata se Paulo concretizou sua vontade de ir à Espanha. A tradição diz que ele realizou essa vontade. De qualquer maneira, na época em que escreveu essa carta, ele estava ocupado com a tarefa de levar auxílio das igrejas gentias que fundou para os judeus pobres da Palestina, afetados pela fome. Mais detalhes a respeito disso, leia 1 Coríntios capítulo 16 e 2 Coríntios capítulo 8 e 9. Paulo apresenta vários motivos para esse auxílio dos gentios aos judeus. Obrigação espiritual, versículo 27. Os gentios deviam devolver em parte, com bens materiais, todas as bênçãos espirituais que receberam por intermédio dos judeus. Amor pessoal, versículo 29. Paulo tinha uma grande preocupação com os judeus e poderia expressar seu amor por eles com a oferta. Versículo 31. União cristã. Alguns crentes judeus, lembre-se de Atos capítulo 15, não estavam satisfeitos com a entrada dos gentios no rebanho de Cristo. Essa oferta ajudaria a amenizar a ruptura que alguns judeus causaram ao dizer que os gentios tinham de se tornar judeus antes de serem cristãos. Romanos capítulo 16. Esse capítulo está cheio de surpresas. Ao ler essa lista de nomes, não podemos deixar de ficar impressionados com o fato de que Paulo amou as pessoas e se interessava por elas. Sem dúvida, muitas dessas pessoas se converteram por meio do ministério de Paulo e depois foram para Roma, pois ele, como ainda não fora a Roma, só pode ter conhecido essas pessoas em outras cidades. Do versículo 1 até o 16, nós temos aqui alguns santos a saudar. Parece que os crentes de Roma não se reuniam em uma congregação geral, mas eram membros de vários grupos que se reuniam nos lares. Observe os versículos 5, 10, 11 e 15. No sentido organizacional, não havia igreja em Roma. Febe era uma diaconisa a caminho de Roma e por isso portadora da carta. Mais uma vez encontramos Priscila e Áquila. Eles foram amigos muito queridos para Paulo. Eles deixaram Roma por causa da perseguição, conheceram Paulo em Corinto e agora de volta a Roma estabeleciam uma igreja na casa deles. Esse capítulo menciona 9 mulheres: Febe, Priscila, Maria, Trifosa, Trifena, Pérside, a mãe de Rufo, Júlia e Olimpas, irmã de Nereu. Paulo declara que essas mulheres tinham um papel importante no ministério da igreja local. Em vários versículos, Paulo menciona seus parentes, versículos 7, 11, 21. Isso não quer dizer que necessariamente eram parentes de sangue, mas o mais provável é que fossem companheiros judeus, talvez até da tribo de Benjamim, que era a tribo de Paulo. O versículo 7 menciona 2 homens salvos antes de Paulo e os apóstolos os tinham em alta consideração. Eles mesmos não eram apóstolos, porém tinham reputação entre os apóstolos.
Rufo é um homem interessante, versículo 13. Marcos capítulo 15, versículo 21, afirma que o Simão que carregou a cruz era pai de Alexandre e de Rufo, como se esses homens, na época em que o evangelista escreveu seu evangelho, fossem bem conhecidos das igrejas. É possível que Simão fosse o pai de Rufo, do versículo 13, aquele que também ganhou sua mãe para Cristo. Se ele e a família permaneceram em Jerusalém, é possível que ele tenha hospedado Paulo em sua casa e que o apóstolo tenha adotado a mãe de Rufo como sua. Versículo 17 até o 20 fala de alguns pecadores a evitar. Esse conselho soa um pouco estranho, num capítulo cheio de tantas saudações. No entanto, Paulo conhecia os perigos que as igrejas corriam e queria alertar os cristãos. Sem dúvida, como cristãos individuais, devemos amar e perdoar uns aos outros, porém devemos lidar com os pecados contra o corpo da igreja, de acordo com a disciplina bíblica. A congregação local não deve receber os cristãos que causam problemas por causa de seu egoísmo, porque isso vai contaminar o corpo de Cristo naquela igreja local. Versículos finais, versículo 21 até o 24, alguns servos a honrar. Quantos veteranos! Nesses versículos encontramos Timóteo, filho de Paulo na fé e servo do Senhor, e Lúcio, que associou a Paulo nos dias iniciais de Antioquia, lá em Atos capítulo 13, versículo 1. Jason viajou com Paulo de Tessalônica, Atos capítulo 17, versículos 5 até o 9, e Sosípatro era de Bereia, Atos capítulo 20, versículo 4. Tércio era o copista, uma espécie de um secretário, a quem Paulo, à medida que o Espírito o inspirou, ditava a carta e Tércio escrevia. Talvez Gaio seja a mesma pessoa mencionada em Atos capítulo 19 e 29, ou talvez seja o Gaio de Derbe, lá de Atos capítulo 20, versículo 4. Sem dúvida, é o Gaio de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 14, um dos homens batizados por Paulo em Corinto. Erasto era o tesoureiro da cidade, o que mostra que o evangelho já alcançara as famílias dos dirigentes da cidade. Leia depois Filipenses capítulo 4, versículo 22. E o irmão Quarto: nenhum santo, nenhum cristão é insignificante, e Paulo os menciona. Paulo sempre assinava pessoalmente suas cartas com sua assinatura de graça. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 17 e 18, e também o faz aqui, Romanos 16, versículo 24. É provável que ele tenha prosseguido a carta a fim de acrescentar pessoalmente essa grande doxologia que enfatiza o mistério da igreja. No versículo 26, os profetas são os do Novo Testamento, por meio dos quais Deus revelou as verdades da igreja e o evangelho da graça. Assim termina a carta aos Romanos, e no versículo 27 está escrito: ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Que maneira linda, maravilhosa de encerrar uma carta tão extraordinária quanto é a carta de Paulo aos Romanos. Se possível, depois que você terminar o seu desafio de leitura do Novo Testamento, leia de novo, 1, 2, 3 vezes a carta aos Romanos, porque ela tem ali um conteúdo extraordinário para acrescentar à nossa fé. Então termina aqui o nosso vídeo e também os comentários da Epístola de Paulo aos Romanos. No próximo vídeo já falaremos sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Lembrando, como a gente faz sempre no final dos nossos vídeos, que os nossos comentários são extraídos e adaptados aqui conforme a nossa necessidade,
do Comentário Bíblico UESB. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.